Olá, nós vamos dar início à nossa disciplina, tratando da relação que existe entre a sociologia clássica e a administração. Para compreendermos essa relação, nós vamos iniciar com a teoria de três autores que são essenciais para a compreensão dos grupos humanos e das interrelações que existem entre eles: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. De uma maneira fundamental, é necessário compreender inicialmente que o objeto de estudo da sociologia se constitui na compreensão dos fenômenos humanos. Então, a sociologia se constitui em uma ciência que estuda as relações sociais, as instituições e os processos que estruturam a vida em sociedade. A sociologia ocupa um papel fundamental para o campo da administração. Isso se deve fundamentalmente ao fato de que toda organização é, antes de tudo, um espaço social, constituído por indivíduos que interagem, que compartilham valores, que estabelecem normas e também que perseguem objetivos em comuns que são estabelecidos pelo grupo. Dessa forma, nós podemos dizer que, ao compreender a dinâmica social, o administrador é capaz de desenvolver uma visão crítica e também sistêmica da realidade organizacional. A sociologia, ao buscar compreender os indivíduos e as suas relações dentro dos grupos e as relações que existem entre os grupos e as estruturas sociais, acabam moldando o comportamento dos indivíduos. Esse olhar é essencial para a administração, já que as organizações elas não existem isoladas, mas em constante interação com o meio social e também com o meio cultural nos quais elas estão inseridas. O administrador, ele possui uma base sociológica que precisa ser sólida. Ao possuir uma base sólida, o administrador é capaz de compreender as influências externas, como a política, a economia, as transformações tecnológicas, as mudanças que ocorrem com a cultura organizacional dentro da empresa e também os conflitos interpessoais e as relações de poder que se estabelecem no meio empresarial. Nós podemos dizer que as principais contribuições da sociologia para a administração dizem respeito, primeiro, à compreensão do processo humano no interior das organizações. Depois, as interações sociais estabelecidas no ambiente de trabalho, nas suas diferentes esferas, desde os operários que estão nas fábricas até a alta gestão, e essa compreensão e essas relações sociais estabelecidas entre indivíduos e grupos de indivíduos são determinantes para a produtividade, para a motivação e para o engajamento dos colaboradores. Esse é um aspecto central que precisa sempre ser considerado na formação do administrador. Então, é fundamental considerarmos, a partir do que nós falamos até agora, que as organizações são espaços sociais, que elas possuem influências externas ligadas à política, à economia, à tecnologia, à cultura, que a cultura organizacional ela está intrincada, diretamente relacionada com as relações de poder que ocorrem dentro e fora da empresa. Podemos dizer também que existe, né, no contexto empresarial, desigualdade, diversidade e também existe em muitos espaços a inclusão de indivíduos que não seriam, né, aceitos em um outro contexto que não fosse as evoluções que foram alcançadas hoje pela sociedade contemporânea. A empresa hoje demanda que exista uma gestão crítica, é necessário que exista responsabilidade ética e que os profissionais sejam responsáveis por si e por todas as pessoas que estão ali trabalhando ao seu redor e sob a sua supervisão geral. É necessário compreender também que a sociologia, ela nos traz
entendimento de como as empresas constroem as suas culturas organizacionais ao longo do tempo. Então, quais são, para cada uma das empresas, os aspectos centrais da sua trajetória, os seus valores, os seus símbolos e as práticas que orientam o comportamento dos diferentes indivíduos. A cultura, embora não seja visível em sua totalidade, ela vai exercer uma influência muito grande sobre a maneira como os colaboradores, as pessoas vão se interrelacionar e também sobre a capacidade da organização de se adaptar às diferentes mudanças que a sociedade vai nos colocando ao longo do tempo. A sociologia nos dá instrumentos que nos permitem analisar a organização como um ser vivo, um ser que é permeado, quer dizer, que é repleto de significados. Esses significados, na maioria das vezes, são compartilhados, e existe ali dentro também uma série de relações de poder que são importantíssimas para que a nossa sociedade e as nossas empresas possam alcançar sucesso. Resumindo, nós podemos dizer que as empresas são parte integrante da sociedade e não podem, de nenhuma maneira, se desvincular das contradições sociais que atravessam a nossa sociedade. Para darmos início ao nosso estudo dos 3 sociólogos que são referência para nós vamos iniciar com a teoria do Max Weber. Pensando os conceitos centrais do Max Weber e todos os conceitos que trazem, de alguma maneira, alguma reflexão no campo da administração. Em primeiro lugar, é importante observar que o Weber ele vive de 1864 a 1920, e ele se constitui no que nós chamamos de um dos grandes clássicos da sociologia, deixando um legado teórico de extrema relevância para a nossa sociedade. Os seus conceitos centrais, eles podem ser articulados em alguns eixos principais. Então, nós vamos ter a ação social, e a ação social, ela pode se classificar em racional, afetiva e tradicional, que nós já vamos ver na sequência, os tipos ideais, como método analítico, a dominação legítima. Temos a tradicional, a dominação carismática e a dominação legal racional. Então, estes aqui são conceitos fundamentais para a teoria do Weber. Na sequência, nós temos a burocracia ideal, a racionalização, temos a questão da importância da ética protestante para a consolidação do capitalismo, lá em 1776, e as contribuições que o Weber traz para as organizações. Vamos começar com os conceitos básicos que aparecem aqui no slide 3. Bom, então, o primeiro conceito diz respeito à ação social. O que é para Weber a ação social? Para ele, a ação social ela tem a ver com fins, e ela é orientada por objetivos práticos, escolhendo meios adequados para alcançá-los. Então, o que ele está nos trazendo é a noção de que a ação social diz respeito às ações que, de alguma maneira, vão influenciar o funcionamento da sociedade dentro das suas especificidades. Então, por exemplo, nós temos a ação social racional. A ação social racional, com relação a valores, ela é guiada por convicções éticas, religiosas ou estéticas, independente do sucesso. Quer dizer, existe um princípio central aqui, que é a preservação ou a valorização dos valores, sem necessariamente que se leve em consideração o fato de haver ou não sucesso nessas ações. As ações sociais afetivas, elas estão relacionadas ou determinadas, por assim dizer, por estados emocionais que são imediatos, quer dizer, que ocorrem aqui, nesse momento, no calor dos acontecimentos.
E a ação tradicional, ela é baseada em hábitos enraizados, quer dizer, em percepções da realidade que são típicas, por exemplo, das nossas famílias. Então, nós aprendemos nas nossas famílias a fazer as coisas de determinado modo. E aí eu não consigo fazer de uma maneira diferente, porque isso está enraizado. É assim que eu vejo as pessoas agindo em sociedade desde muito cedo. Então, é a primeira percepção que eu tenho da sociedade é esse padrão de funcionamento da minha família. Então, é bastante difícil que, né, no curto prazo, ou sem nenhuma intervenção externa, eu consiga perceber ali o que está acontecendo e os impactos das minhas ações. Na sequência, nós temos os tipos ideais. Bom, o modelo de tipo ideal é uma espécie de método, é um método, na verdade, de análise criado pelo Weber para constituir modelos abstratos. Ah, mas qual é a função de constituir um modelo abstrato? A função de construir um modelo abstrato que não é cópia da realidade é ter um parâmetro, quer dizer, ter uma referência para compreender a realidade social. Os tipos ideais, eles servem como ferramentas comparativas para entender fenômenos concretos. Então, eu crio um modelo considerado ideal, né, sem defeitos, e comparo esse modelo com os demais modelos que já existem em sociedade. Isso não faz com que esse modelo passe a existir, mas me oferece um parâmetro de comparação com os outros modelos, e isso já é bastante importante. Nós temos a possibilidade de compreender a nossa realidade, por mais que isso aconteça por caminhos, né, que nem sempre são para as pessoas os caminhos mais agradáveis. Então, elas também servem como ferramentas comparativas para entender fenômenos concretos. Então, os tipos ideais, eles nos dão também essa noção. Como compreender os fenômenos complexos, né? Concretos, aliás. Isso vai se dar por meio do ato de se estabelecer um padrão de comparação, quer dizer, o que é ideal aqui para esse contexto social e o que eu tenho para oferecer em um determinado momento. Na sequência, nós vamos ter a questão da dominação legítima. Então, o que é a dominação legítima, ou qual é a relação que existe entre dominação e poder? Então, nós podemos dizer de início que o poder, ele é nada mais do que uma capacidade do indivíduo impor a própria vontade numa relação social, mas contra resistências, mesmo contra resistências. A dominação, na verdade, é uma forma legítima de poder, em que os subordinados, eles reconhecem como válida a autoridade do dominador. Nós vamos ter aqui 3 formas legítimas de dominação. Eu tenho a dominação tradicional, que é baseada nos costumes e nas tradições, então a monarquia, por exemplo. Nós vamos ter como modelos, né, ligado à questão da dominação. Nós temos 3 tipos de dominação legítima. Nós vamos ter a tradicional, então, baseada em costumes e tradições. Vamos ter a dominação carismática, baseada na devoção pessoal ao líder, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, com a monarquia. Então, que exemplos temos aqui? Profetas, líderes revolucionários, líderes religiosos. Então, pessoas que, de alguma maneira, chamam a atenção da massa cegamente. Esse é o ponto central aqui a ser considerado. Quando a gente pensa na dominação legal, racional, e que nós vamos ter? Nós vamos ter um tipo de dominação
baseada em regras formais e impessoais. Então, o que nós podemos considerar como exemplo aqui? O Estado moderno e a própria questão da burocracia. Esses são aspectos centrais que permeiam, né, de início, a obra do autor. Podemos recapitular aqui dizendo que a burocracia, ela se constitui, na verdade, a burocracia ideal, ela se constitui de regras, hierarquia, especializações em um determinado campo do conhecimento. Então, a burocracia, ela nada mais é do que um modelo organizacional típico da modernidade. Quer dizer, é próprio da modernidade que esse tipo de situação aconteça, esteja presente na nossa sociedade de fato. Bom, quando nós pensamos na questão da racionalização, o que temos em relação à racionalização? Quantos de nós não paramos para pensar sobre a questão da racionalização? Nós entendemos que determinadas coisas devem ser feitas de um determinado jeito e que não existe a possibilidade de nenhum tipo de mudança. Aqui, como nós estamos no âmbito da ciência, discutindo questões que são questões de extrema relevância para o administrador e para a sociedade, é preciso entender a burocracia como um conjunto de regras que são escritas e são impessoais, a fim de não gerar nenhuma falha na comunicação entre os indivíduos dentro de um mesmo grupo social. Quando nós falamos da ética protestante e do espírito do capitalismo, nós estamos falando de um livro em que o autor preconiza pensar quais são os aspectos centrais do capitalismo, o que foi necessário para que o capitalismo evoluísse, e como existe uma compreensão de uma colaboração de várias pessoas naquele período. Weber via a burocracia como eficiente, mas também como risco de gaiola de ferro. O que isso significa na prática? Isso significa na prática que o autor ele não concordava de maneira fundamental, né, ou única, com aquilo que a sociedade preconizava na sua época. O que ele chamava de conceito de gaiola de ferro está descrito em uma das suas obras e trata da questão da racionalização excessiva que acaba por uma racionalização excessiva que acaba por aprisionar a liberdade individual das pessoas na sua vida em sociedade. É necessário destacar de uma maneira um pouco mais organizada que no processo central da modernidade, o processo de racionalização, ele é um processo central para esse período. O que significa dizer que é um processo central? Significa dizer que a sua influência e importância vai permear os diferentes aspectos da nossa sociedade. É um processo central na modernidade. E constituem uma progressiva substituição tanto de explicações mágicas e tradicionais por um conjunto de explicações que são racionais e também são científicas.
abrange, né, religião, abrange economia, direito, política, cultura, ou seja, está ligada fundamentalmente ao desenvolvimento do capitalismo e da própria burocracia. Nessa perspectiva, nós vamos ter um ambiente, um resultado bastante ambíguo, né? Traz eficiência, então a racionalidade traz eficiência, mas pode gerar desencanto e alienação por parte de algumas pessoas que não fazem, né, diretamente parte do processo de racionalização e trabalham em outros aspectos do funcionamento dessa empresa. Pode abranger religião, abranger economia, direito, política e cultura. Está ligada ao desenvolvimento do capitalismo e da burocracia. O resultado ambíguo está relacionado ao fato de trazer eficiência, mas também poder gerar algum tipo de desencanto. Com relação à questão da ética protestante, o que nós temos aqui? A ética protestante, ela nos traz muito fortemente essa noção de que o protestantismo causou o capitalismo, mas que nós podemos compreender, né, como a possibilidade de oferta de uma cultura favorável ao seu desenvolvimento. Então, isso, não, na verdade, não se diz que o protestantismo causou o capitalismo, quer dizer, o fator propulsor que levou ao desenvolvimento do capitalismo não é exatamente o protestantismo, mas o protestantismo fornece uma cultura favorável ao seu desenvolvimento por preconizar outros aspectos que não os que eram preconizados pela estrutura, né, estabelecida pela teoria weberiana na nossa sociedade.